Bom dia! Vamos iniciar o nosso estudo? Hoje nós vamos começar um assunto novo e o nosso tema é classificação dos seres vivos. Então, hoje nós vamos estudar um assunto novo, fica por dentro aí, você vai aprender muito mais. Isso aí é o capítulo 10, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar, primeiramente, esse animal que você está vendo aí. Esse animal, ele tem um monte de nomes. Vamos saber como é que é o nome desse animal aqui no Brasil. Você deve, por acaso, estar pensando que o nome desse animal é gato. Tá certo, aqui no Brasil o nome desse animal é gato. Mas será assim, se lá em outro país, esse animal vai se chamar gato? Se você disser, olha, um gatinho, será que as pessoas vão entender? Então, vamos ver, se você for na Inglaterra, você não pode falar gato, você tem que falar cat, que é gato em inglês. Vamos ver em outro país. Se você ir na Alemanha, você tem que pronunciar esse nome aí. Agora eu te desafio a pronunciar esse nome aí. Não faço ideia como que fala isso, mas se fala desse jeito aí, que se chama gato lá na Alemanha. Vamos ver outro país. No Havaí. Se você for no Havaí, esse animal lá se chama popoque. Olha que engraçado esse nome. Vamos ver outro país aqui, no Japão. Se você ir no Japão, esse animal se chama neko. Olha que engraçado. Vamos ver mais um país, na Rússia. Te desafio a pronunciar esse nome aí, ó. Então, gente, o que a gente percebe? Que no popular, os animais eles possuem muitos nomes. Então, imagina o cientista se ele fosse ter que decorar e aprender todos esses nomes aí que se fala em todos os países. Será que daria certo? Ia ser um trabalho desnecessário, né? Então, por isso, surgiu a classificação dos seres. Para quê? Para que eles tivessem um nome único, né, dentro da ciência. E aí, o que seria então essa classificação? É que devido à grande biodiversidade de seres vivos, surge a necessidade de classificá-los e agrupá-los de acordo com as suas características e semelhanças. Faz parte das necessidades humanas dar nome para as coisas. No livro do Gênesis mesmo, Deus dá essa tarefa ao homem. Manda que o Adão dê nome aos animais. Então, é uma necessidade nossa. Então, nesse sentido, o que é a classificação? A classificação é uma forma de organizar os seres de acordo com as suas características e de facilitar a identificação e a proteção de cada ser. A gente sabe que na natureza todos os seres têm a sua importância biológica, né? Eles interagem entre si, eles ajudam a preservar e a manter o funcionamento do ecossistema. Então, se uma espécie vir a entrar em extinção, todo o ecossistema onde ela mora vai ser prejudicado. Então, nós precisamos conhecer todos os seres, né, para poder proteger. E também, o ramo da ciência que classifica os seres é a taxonomia. Vamos ver então o que é taxonomia. É uma importante ferramenta para a ciência. Por meio dela, já foram descritas cerca de 1,5 milhões de espécies vivas. Então, olha a importância da taxonomia. A gente já sabe como proteger 1,5 milhões de espécies, porque nós já conhecemos elas. E os outros milhões de espécies que nós ainda não conhecemos? Nós precisamos, né? Senão, como nós vamos preservá-las? Então, a palavra taxonomia é de origem grega e significa ordem ou classificação. E nomos significa regra, norma. Então, a palavra taxonomia, ela vai significar regras de classificação ou
classificação e regras, normas e ordens, né? Então, é isso que significa. E a classificação que nós vamos estar estudando é a proposta por esse senhor que apareceu aqui. Ele é considerado o pai da taxonomia. O nome dele é Carolus Linnaeus, conhecido como Linneu. Ele contribuiu com a ciência ao criar o sistema binomial, que permitiu dar nome, como também distinguir e classificar os organismos vivos. Vamos conhecer então o sistema binomial proposto pelo Linneu. Esse sistema propõe que o nome dos seres vivos sempre deve ser de origem grega ou latina, tem que utilizar uma língua morta. O que significa isso, né? Por exemplo, o latim. O latim é uma língua morta, ninguém conversa mais com essa língua atualmente. Então, o que acontece? Para não acontecer aquilo que a gente viu do gato, né? Então, o gato, em cada país, em cada idioma, é uma palavra diferente. Então, para não acontecer isso, de pegar de um idioma e não pegar do outro idioma, pega-se de uma língua morta, que não é mais utilizada, que não é pronunciada, e aí pode estar criando um nome único para aquele animal. E em todo lugar do mundo, todos os taxonomistas vão chamar aquele animal por aquele único nome, aquele nome só, que não é de nenhuma língua conhecida, de uma língua morta. A outra regra: o nome sempre deve ser escrito nos textos em itálico, sublinhado ou em negrito para destacar aquela palavra do resto do texto. Por quê? Porque nós estamos falando de um nome de uma espécie de animal, de um nome único de um animal. Então, essa palavra, esse nome, ela tem que ser diferenciada ali no texto, para ficar em evidência aquela palavra ali. A outra regra diz que o sistema de classificação proposto por Linneu é chamado de binomial por apresentar o nome da espécie com duas partes, o nome do gênero seguido do nome da espécie. Então, você não vai encontrar nenhuma espécie de animal que tem uma única palavra formando o seu nome. É sempre duas palavras, por isso que o nome é sistema binomial, que tem dois nomes. Vamos ver um exemplo agora. Cada espécie possui um nome único formado por duas palavras diferentes. Elas se referem ao gênero e à espécie. Vamos conhecer então quais que são esses táxons, né? Essas ordens, essas regras que a gente usa para diferenciar o sistema binomial, tá? Então, são chamadas de táxons. São esses aqui que nós vamos conhecer agora. Vamos ver aqui, começando a partir do topo da escada. Nós vamos ter o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Lembrando que o nome da espécie, ela sempre é escrita com duas palavras referente ao gênero e à espécie. Para a gente entender como que funciona esses táxons, nós vamos acompanhar um pequeno vídeo. Então, essa bonequinha que nós acabamos de ver, ela é chamada de boneca russa. E quando a gente abre uma boneca russa, dentro dela tem outra boneca russa. E conforme a gente vai abrindo, dentro dela vai sempre tendo uma outra um pouco menor do que ela. Então,
Nós vamos entender os 7 táxons por meio do exemplo da boneca russa. Vamos pensar aqui em todas as bonequinhas abertas, né? Tiradas uma de dentro da outra. E aí, no final, em vez de nós termos uma bonequinha bem pequenininha, nós vamos ter um animalzinho. Aquele gato que a gente estava falando dele lá no começo. E aí nós vamos entender como que funcionam os 7 táxons. Vamos pensar que a primeira boneca, essa daqui bem grandona, essa boneca bem grandona aqui, essa boneca ela representa o táxon chamado de reino. Lembra que nós estudamos os reinos dos seres, que são 5? Então, essa bonequinha grande, a maior de todas, é o reino. Então, o reino é o maior táxon de todos. Depois nós vamos ter o filo, né, que é uma outra divisão, é um outro táxon. Depois do filo nós temos a classe. Depois da classe nós temos a ordem. Depois da ordem, a família. Depois da família nós temos o gênero. E por último, ali no nosso gatinho, nós vamos ter a espécie. Então, tudo isso daí, tá, são regras aonde nós vamos ter que colocar cada espécie em um táxon desse aí. Cada uma vai estar no seu reino, no seu filo, na sua classe, na sua ordem. É claro que as que são mais parecidas vão compartilhar alguns desses táxons, mas quanto mais diferente, menos táxons semelhantes elas vão possuir. Vamos repetir mais uma vez essa sequência, iniciando de reino? Então vamos lá, vou contar até 3 e você repete junto comigo. 1, 2, 3. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, esses são os 7 táxons da classificação binomial proposta por Linneu. Nós vamos agora entender novamente, tirando a ideia da bonequinha russa e observando nessa imagem que um táxon está dentro do outro. Lembrando que o maior de todos é o reino, né? Ele é o mais abrangente, ou seja, 2 espécies que estejam dentro de um mesmo reino, elas vão ser diferentes, porque o reino não determina muita semelhança. Vamos pensar no exemplo do reino dos animais. Dentro do reino dos animais está o ser humano e a água-viva. É parecido o ser humano e a água-viva? Não, mas eles estão dentro do mesmo reino, porque reino é o mais abrangente, é o maior de todos. Ele envolve todo mundo. E o menos abrangente é a espécie, tá? Então, a espécie só vai participar da mesma espécie quem tem as características adequadas, principalmente a capacidade de reprodução. Lembra que nós já estudamos o conceito de espécie? Que espécie é quando os indivíduos possuem, né, além de características morfológicas favoráveis, principalmente a capacidade de se reproduzir. Se 2 animais, 2 seres não têm capacidade de se reproduzir, eles não são da mesma espécie. Vamos dar uma continuidade vendo aquela figura dos 5 reinos que nós já estudamos. E cada um teve que pesquisar uma quantidade de seres de cada reino, né? Nós vamos pensar que cada reino corresponde a uma bonequinha russa daquelas. Ou seja, dentro de cada reino vai ter os 7 táxons. E às vezes tem até mais do que 7, porque os táxons que nós acabamos de ver, eles podem se subdividir. Por exemplo, tem o filo, pode ter um subfilo, tem a classe, pode ter uma subclasse, tem o gênero, pode ter um subgênero, tá? Então, mas os principais são esses 7 que nós acabamos de ver. Então, vamos fazer uma classificação para nós entendermos como que os táxons são utilizados para dar nome a uma espécie. E nós vamos fazer a classificação da espécie humana, ou seja, do ser humano, nós. Vamos acompanhar. Em qual reino o ser humano está encaixado? No reino dos animais.
O ser humano é um animal. Não significa que essa palavra animal ela tem um sentido pejorativo. Pelo contrário, a palavra animal significa que o ser ele tem metabolismo, ele tem capacidade reprodutiva, ele tem comportamentos que caracterizam um animal. Não quer dizer, não é uma palavra de forma alguma pejorativa, né? Não é porque você chama o teu colega lá de animal que essa palavra é ruim. Essa é uma palavra boa. Se você está usando ela de forma pejorativa, melhore essa parte aí. Então, o ser humano ele é um animal. E o Linneu, ele propôs essa ideia, ele que propôs essa ideia de que o homem é sim um animal. Né? Claro que nós temos a capacidade cognitiva de pensar, de planejar o futuro, de refletir sobre o passado, né? Que os outros animais não possuem, mas mesmo assim, nosso corpo funciona como o corpo dos outros animais. E o Linneu ele percebeu isso e ele propôs isso e criou essa classificação para o ser humano. O ser humano, ele está no reino dos animais, ele pertence ao filo dos cordados. Nós vamos conhecer cada um desses filos, classes, ordens, famílias. Vamos só ver qual que é os nomes, tá? A classe que o ser humano faz parte se chama mamália, que é a dos mamíferos. A ordem que o ser humano faz parte é a ordem dos primatas. A família que o ser humano faz parte se chama hominídeo. Então, esse final aqui, tá vendo essa palavra, essas duas letrinhas, A e E, elas têm o som de I, tá? Porque vem das regras de classificação. Então, nós não vamos falar hominidae, nós vamos falar hominídeo. A subfamília é Hominine e o gênero Homo. A espécie, então, vai ser Homo sapiens, tá? Então, são duas palavras formando o nome da espécie. Não existe só a espécie sapiens, só existe a espécie Homo sapiens. Então, lembra que no sistema binomial são dois nomes formando o nome da espécie. Então, nós vamos fazer mais uma classificação desse animal aqui. Então, esse animal aí que você está vendo, ele é do reino Animalia, do filo Chordata, da classe Mammalia, que é dos mamíferos, da ordem Carnívora, da família Felidae, não é Felidae, é Felidae, do gênero Leopardos, e a espécie se chama Leopardus pardalis, ou seja, é o leopardo. Mas o nome científico dele, o nome dessa espécie, para a ciência, é Leopardus pardalis. Em qualquer lugar do mundo, os cientistas vão chamar esse animal por Leopardus pardalis. Os cientistas, tá? As pessoas vão chamar pelo nome popular dele. Então, vamos lá. Agora, atividade. Na atividade, você vai responder nos comentários do blog as seguintes perguntas. Qual é a importância de se classificar os seres vivos? Então, você vai colocar lá a resposta de qual é a importância de se ter um sistema de classificação. 2. O que é taxonomia? Então, você vai responder lá o que é a taxonomia. 3. Quem propôs o sistema binomial de classificação? Vai colocar lá quem fez esse sistema binomial. E 4. Quais são os 7 táxons? Então, vai escrever lá eles. Pode começar da espécie, não tem problema. Pode começar do reino. Desde que você coloque lá os 7 táxons, tá tudo ok. Então, no mais, pessoal, boa atividade para vocês. Bom dia, bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.